Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e hoje nós vamos para a nossa terceira aula a respeito do nosso transdutor 4 em 1, o transdutor da Mecânica Avançada. Segue a vinheta. Bom, gente, se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula, eu peço que você assista ela antes de assistir essa terceira aula, porque eu estou fazendo uma sequência. Se caso você fizer essa aqui, pode ser que você se perca, claro, né, se você estiver começando a utilizar o transdutor. Na aula 1 e 2, nós falamos sobre o transdutor de vácuo na admissão. E nessa aula eu vou dar continuidade nesse transdutor de vácuo, só que agora eu vou falar alguns detalhes que são bem interessantes, principalmente na parte de graus. E eu tenho certeza que vai ajudar muito você no seu dia a dia aí dentro da oficina. Bom, o transdutor é esse aqui, tá? Lá na primeira e na segunda aula a gente já entendeu como é que a gente vai ligar ele. E agora a gente vai abrir o manual para a gente ver aonde que a gente parou. Então vamos lá. Gente, ó, esse manual aqui, para você conseguir ter ele, porque é muito importante você ter ele na sua oficina. Para você conseguir esse manual é muito simples. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link. Clica no link. Nesse link você vai preencher alguns dados e nesses dados vai ter o teu e-mail. Aí a gente vai mandar uma confirmação no seu e-mail para saber se você é você mesmo. Aí você confirmando, a gente já te envia o manual. Esse manual que a gente vai usar aqui, tá? Então baixa esse manual que vai ajudar muito aí você e sua turma aí na sua oficina. Bom, nós paramos aqui. Nós estávamos aqui nessa parte aqui, na verdade a gente terminou de entender todas essas formas de onda, tá? Nós entendemos como que é todas as formas de onda. Então nós temos aqui, no caso aqui, gente, ó, nós estamos utilizando um veículo Onix, tá? Esse Onix é um Onix 2018. 1.0, certo? E eu fiz as marcações aqui, então aqui a gente já tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda e a quarta onda. Essa primeira onda aqui é onde está saindo a ignição, esse ponto 2 aqui, né? É onde está saindo a ignição do primeiro cilindro, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, início da abertura da válvula de admissão do quarto cilindro, daqui a pouco eu explico. 2. PMS do primeiro cilindro e cruzamento de válvulas do contrabalanço. Ou seja, bem nesse ponto aqui eu tenho a minha ignição. Na verdade, uns 6 a 9 graus antes desse ponto 2, eu tenho aqui a minha ignição. Então, se eu tenho a minha ignição aqui, significa que eu tenho um PMS do primeiro cilindro, tá? Só que a onda que eu estou enxergando aqui não é do primeiro cilindro. A onda que eu estou enxergando aqui é do quarto cilindro, que é o cilindro gêmeo. Então nós estamos falando de motores, essas ondas aqui são motores de 4 cilindros, aonde o pistão 1 e 4 é gêmeos e o 2 e 3. Então, na verdade, essa onda que a gente está vendo aqui é a onda do quarto cilindro, porque o primeiro cilindro ele está totalmente fechado, tá? Quer dizer, a válvula de admissão e a válvula de escapamento do primeiro cilindro ela está totalmente fechada. Mas, para ficar mais interessante, vamos puxar aqui o gabaritop. Ok, gente, então vamos lá entender. Então aqui eu tenho, vamos chegar aqui no meu ponto zero, né? No meu ponto zero de 0 graus, aonde eu tenho aqui o primeiro, então aqui é o primeiro cilindro, segundo cilindro, terceiro cilindro e quarto cilindro. Então aqui eu tenho o meu primeiro cilindro explodindo, por isso que está saindo a ignição aqui. Então o que a gente vai enxergar é o que? É esse cilindro aqui, que é o quarto cilindro, porque nele iniciou a abertura da válvula de admissão e o transdutor de vácuo, a gente está colocando ele na admissão, então a gente só vai enxergar a admissão, as válvulas de admissão. Então, beleza, então eu iniciei aqui, ó, então nós estamos partindo do
ponto PMS, para o nosso entendimento. Mas a gente tem o número 1 aqui, que é o início da válvula de admissão do quarto cilindro. Porque o que acontece aqui, gente? Antes de eu chegar nesse ponto do PMS, a válvula ela já iniciou a sua abertura, ela iniciou um pouquinho antes. Então o meu ponto 1, que é antes do PMS, a válvula já começou a se abrir, tá? Então ela vai iniciar a sua abertura aqui. Ela iniciou a sua abertura, tá? E aí o próximo evento é o que? É o cruzamento, que é o ponto 2 aqui. Cruzamento de válvula, contrabalanço do quarto cilindro. Por que contrabalanço? Porque as duas válvulas vão se mexer, a de escape e de admissão. O evento número 3 é onde eu vou enxergar o fechamento da válvula de escape do quarto cilindro, que é o cilindro onde a gente está com a válvula de admissão aberta e a gente está enxergando tudo ali, enxergando através da forma de onda. Ok, então nesse momento aqui, ó, a válvula vai fechar. Opa, meu mouse aqui tá meio voando. Ó. Então aqui, ó, ela fechou. Ó. Então esse momento aqui de fechamento, ó, tá? É exatamente o que? É exatamente essa onda número 3. A mais ou menos essa quantidade de grau aqui, 30 graus mais ou menos. Continuando, tá? Nós vamos ter mais um evento, que é o evento número 4. Esse evento número 4, ó, tá meio para baixo aqui, mas ó, fechamento da válvula de admissão do terceiro cilindro. Então olha que interessante, ó, aqui nós temos o cilindro 1, 2 e 3. Então esse aqui, que é o cilindro anterior, o que está acontecendo? A válvula de admissão dele está fechando, ó. Olha lá, ó, tá vendo que ela está fechando, ó? Então nós temos então o ponto 1, que é a válvula de admissão do quarto cilindro abrindo. O evento 2, o contrabalanço, que é no momento em que a válvula de escape e admissão se encontram abertas. Que é o terceiro evento, né? E o quarto evento, aí a gente já está enxergando outro cilindro. A gente não está enxergando o mesmo cilindro. A gente está enxergando quem? A gente está enxergando esse cilindro aqui, ó, que a gente vê ele fechando a válvula de admissão. Olha lá, ó, ele fecha. No momento em que ele fecha, causa uma forma de onda onde? No transdutor, porque ele está lá na admissão enxergando o que está acontecendo, tá? Então ele consegue verificar esse evento. Ok, aí o próximo evento, que é o evento número 5, que é interessante da gente enxergar, né? É o evento, vou puxar de novo aqui o motorzinho, que é o evento maior ponto de vácuo no quarto cilindro. Então a gente identificou aqui o maior ponto de vácuo no quarto cilindro, tá? E depois ele já voltou para quê? Depois ele já iniciou um novo ciclo, tá? Ele já inicia um novo ciclo. E olha que legal esse manual. O novo ciclo, ó, ele vai estar aqui, ó. Ó, forma de onda onde o terceiro cilindro está em explosão e o segundo cilindro está em descarga. Então agora a gente, nessa parte do manual, nós vamos enxergar aqui, ó, a segunda onda. Opa, foi mais para cima aqui, ó. A segunda onda. Então olha que interessante, está tudo explicadinho aqui. Então é só você pegar esse manual aqui e ler, acompanhar as nossas aulas, que você vai ver como que você vai começar a entender. Só que daqui a pouco eu vou mostrar para você alguns detalhes interessantes. Então fica aqui, tá? Fica aqui que vai ser bem legal. Então eu tenho aqui, ó, abertura da válvula de admissão do segundo cilindro, tá? Então vamos entender a contagem aqui, ó. Eu tenho aqui a onda do cilindro número 4, tá? Então a ordem de explosão é qual? 1, 3, 4, 2. Então se esse aqui é o 4, a próxima vai ser o 2, tá? Então eu tenho aqui, ó, abertura de válvula de admissão de segundo cilindro. Então aqui abriu a válvula de admissão de segundo cilindro. A mais ou menos não, a 180 graus depois, porque nós temos um motor de ciclo Otto de 720 graus. Você pega 720 graus e divide por 4, dá 180. Então eu vou ter, quando der 180 aqui, ó, vamos lá, 180, lá, 186, né? Ele iniciou o evento aqui do nosso cilindro número 2. Aí, ó,
PMS do terceiro cilindro e cruzamento de válvula do contrabalança do segundo. Por que PMS do terceiro? Porque se a gente vai enxergar a onda do segundo cilindro, é porque o terceiro cilindro está explodindo. Lembra? A gente sempre vai olhar não o cilindro que está em explosão, mas o outro cilindro que está começando a fazer o seu trabalho de abertura e fechamento de válvula. Muito legal. A quarta situação, fechamento da válvula de admissão do quarto cilindro. Então, mesma coisa, fechamento da válvula de admissão do quarto cilindro. Então, olha que interessante. Aqui é o quarto cilindro, né? A primeira onda aqui é onde a gente está enxergando o quarto cilindro. A válvula de admissão dele abriu aqui e ela fechou aqui, ó, tá? Então, ela abriu aqui e fechou aqui. Olha quanto que ela correu. Ela correu muito. Tá? Ela demorou, quer dizer, não é que ela correu muito, ela ficou bastante tempo aberta. Então a válvula ela fica uma quantidade bem interessante de graus aberta, tá? Ela abre aqui e fecha no próximo evento. Essa aqui que abriu aqui, fecha no próximo evento e assim sucessivamente, tá? E depois o nosso maior ponto de vácuo aqui na nossa segunda forma de onda, que é a forma de onda que a gente está enxergando do cilindro número 2. E depois, terceira forma de onda, onde o cilindro está em explosão e o primeiro está em descarga. Voltamos de novo para lá, ó, tá? Então, aqui nós estamos a 180 graus, a gente corre mais um pouquinho, tá? Aonde vai ter o próximo evento, ó, onde acontece aqui o PMS do quarto cilindro, né, e a sua explosão a 360 graus, certo? Então a 360 graus o quarto cilindro está explodindo e o primeiro cilindro está em contrabalanço. Então agora a gente vai enxergar o que na terceira onda? Na terceira onda a gente vai enxergar o cilindro número 1. Lembra da ordem de ignição? Nós começamos na 4. 4, 2, 1, 3, né? É que na verdade a gente está acostumado a falar 1, 3, 4, 2. No caso aqui, como a gente já começa no 4, então a gente só dá sequência. 1, 3, 4, 2, 1, 3, tá? Então dá uma complicada, mas se você fizer um exercício rápido de cabeça, você já consegue entender como é que é. Faz um favor para mim, dá um like aí nesse vídeo para ajudar a gente a pontuar no YouTube. E se você ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos para ajudar a mecânica avançada a ajudar mais gente, tá? Mas vamos lá. Então aqui começou os eventos, tudo de novo, ó, início da abertura da válvula de admissão do primeiro cilindro, PMS do quarto cilindro e cruzamento da válvula do contrabalanço do primeiro cilindro, fechamento da válvula de escape do primeiro cilindro, fechamento da válvula de admissão do segundo cilindro e maior ponto de vácuo do primeiro cilindro, exatamente igual aos outros. E a próxima, a mesma coisa. Olha lá, ó, início da abertura da válvula de admissão do terceiro cilindro. Então, por aqui a gente já entendeu como que funciona a dinâmica, né, das nossas formas de onda. Agora, gente, que a gente já entendeu essa dinâmica, agora a gente vai lá no New para eu mostrar para vocês uns detalhes que são os pontos chaves aí da parte gráfica do nosso transdutor de vácuo, né? O tão famoso TVA. Bom, gente, eu vou chegar aqui agora e eu vou lá na nuvem. Então você vai fazer assim, para você conseguir ver esse formato de onda, para você fazer os seus estudos com o seu manual e com esse vídeo, e de preferência com a sua equipe, e de preferência se você tiver também o transdutor, se você ter também o New Tecnoscópio, tá? De 3 ou 4 canais, você já vai lá, já vai vir aqui na nuvem, vai habilitar a sua nuvem, vai vir aqui no filtro, vai colocar o meu nome, Antônio Celso, vai dar a lupinha aqui, vai colocar o meu nome, que é Antônio Celso, o pessoal me chama de Celso Santana, né? Mais conhecido como Celso. Vem aqui, tipo, aí você vai vir aqui, automotivos, carros, Chevrolet GM, cadê o Onix? Aqui, ó, Onix hatch LT,
ano 2018, você vai vir aqui em sensores e você vai vir aqui, ó, cadê, ó, transdutor de vácuo mais sincronismo. Você vai clicar aqui e ele vai baixar. No meu caso aqui, ele está me dando uma informação porque eu já baixei esse sinal. Então eu posso baixar de novo ou eu posso abrir ele no local. Porque depois que você baixa ele uma vez, ele fica guardado no seu computador, tá? Aí no caso assim, quando você precisar de um sinal que está na nuvem e de repente você vai em algum lugar que não tem internet, você baixa o sinal e ele já está lá guardado no seu computador. Ele só vai sair do seu computador se um dia você formatar a sua máquina ou se você desinstalar e instalar o NIL novamente, tá? Então, por isso que a nuvem ela é tão importante a gente ter o acesso com ela. Então, vamos aqui abrir no local. Olha lá, gente, ó, aqui eu mostro o que significa cada situação dessa, né? Vou fechar. Também mostra onde que eu estou colocando todos os canais, que eu estou usando aqui os 4 canais, né? Eu enriqueci bem essa imagem para os nossos ensinamentos, né? Não que você que tem o seu NIL de 2 ou que tenha um outro osciloscópio com 2 canais, você não vai conseguir fazer isso, não é isso. Só que quanto mais canal você tiver, mais informação a gente consegue e a gente consegue fazer mais ações, principalmente na parte de transdutor e principalmente na parte de sincronismo, tá? Agora, quando você vai analisar um sinal, aí é legal a gente analisar um por um, né, meu? Não ficar analisando 4 de uma vez, você vai ficar perdido. Agora, quando você junta tudo para ver sincronismos, aí é muito massa. Mas vamos lá, fechei aqui. Bom, eu subi esse sinal aqui com um tempo de 10 milissegundos. Só que com um tempo de 10 milissegundos, a gente só consegue ver uma volta do motor, né? E o ciclo Otto é 2, então a gente vai colocar em 25 milissegundos. Pronto. Coloquei aqui em 25 milissegundos. Lembrando que o sinal da nuvem não é só uma foto, ele é um buffer inteiro, aonde nós conseguimos fazer todos os tipos de ajustes, né? Ajuste de tensão e o ajuste de tempo, principalmente para os nossos ensaios, os nossos ensinamentos, né, gente? Isso ajuda muito. E lógico, para você conferir também no carro. Mas vamos entender aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês? Ó, aqui está a minha forma de onda. Eu tenho aqui uma falha do sensor de rotação, a outra falha e a outra falha. Então você pode começar a fazer os seus estudos através dessa falha ou através da ignição. Aí é por onde você achar melhor. O que importa é você entender o que está acontecendo, tá? A dinâmica disso aqui é o que? A gente tem que entender que dessa falha até essa falha nós temos 720 graus. E desse ponto de ignição, que é do primeiro cilindro, até esse ponto de ignição, que também é o primeiro cilindro, nós também temos 720 graus, que é 2 voltas do virabrequim, aonde aconteceu esses 4 eventos. O que é legal a gente entender aqui? Primeiro eu vou apagar aqui o meu sinal de fase de rotação para não ficar tão poluída a minha tela. Eu vou subir aqui esse sinal, vou clicar 2 vezes para ele apagar. Se eu quiser, é só baixar de novo, só eu puxar de novo o sinal que ele vai aparecer aqui, tá? E eu vou deixar esses 2 aqui na minha tela para nós fazermos os nossos testes e as nossas análises. Que nem aqui está uma cor cinza, eu vou colocar uma cor mais visível. Vou colocar aqui um azul. Ó, você vem em configuração aqui, gente. Você muda a cor que você quiser aqui no NIL, tá? No caso aqui eu mudei a minha cor de referência, tá? E o que você pode fazer nesse momento para você começar a fazer os seus testes? Você vem aqui e dá um play. Ó, dá um play, dá um stop. Ok. Vou pegar aqui e eu vou usar aqui o meu sinal do próprio NIL para eu verificar aqui o tamanho das ondas, tá? Então eu vou começar verificando essas 4 ondas, da ignição até a ignição, aonde eu sei que eu tenho 720 graus. Então eu vou analisar aqui o meu, no caso aqui a gente está vendo aqui o fechamento da válvula de escape, né, gente? E no canal B
eu vou colocar aqui embaixo para eu ver o meu maior ponto de vácuo. Ó, então esses pontos, gente, eles são pontos muito importantes, tá? E a gente consegue enxergar aqui que a gente já tem uma diferença. A gente consegue ver que essa válvula aqui, ó, ela tá fechando bem mais tarde e essas outras válvulas aqui, elas estão fechando bem mais cedo, tá? Lembrando, tá, gente, que dependendo do carro que você pegar, às vezes o carro tá bom, o carro tá funcionando direitinho, que nem que é o caso desse Onix aqui. E a gente pega para fazer um teste mais a fundo e a gente vê que ele já tem algum problema de vedação, tanto de válvula de escape quanto de válvula de admissão, tá? Mas não é por isso, se o carro estiver ok, você não precisa tirar esse motor, porque quando acontece isso, gente, é que a válvula já não está vedando 100%, tá? Mas o carro está com se o carro estiver com funcionamento perfeito, tá? Porque às vezes o cliente vem na sua oficina para você fazer uma revisão e você, né, faz o arroz com feijão lá, né, faz aquela revisão legal, troca filtro, troca vela, limpa bico, confere compressão, vê tudo certinho, né, confere bateria, né, vê tudo que tá tudo ok e fala, não, vou fazer um TVA para ver se está tudo certo. Aí você se depara aqui com um problema, né, que a gente consegue enxergar aqui, que principalmente aqui nessa válvula de escape que está muito alta, essas outras estão baixas, que a gente já tem um problema. Então, se caso esse carro fosse um carro que de repente o cliente fala para você assim, meu carro falha de vez em quando, só que de repente a hora que esquenta ele fica melhor, e você foi lá, você fez a revisão e ele ainda continua com esse problema, aí é o momento de você remover o cabeçote, porque você está embasado em informações reais. É só você mostrar isso para ele que você consegue fazer esse trabalho. Agora, se o carro tá bom, não tem por que tirar, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, os pontos de vácuo aqui, ó, nós temos 2 pontos um pouquinho mais altos e 2 pontos um pouquinho mais baixos. Isso aqui também já pode ser o início de um problema, tá? Porque quando o vácuo não chega até o final aqui, é porque está tendo alguma influência no fechamento da válvula de admissão de algum outro cilindro. Principalmente na parte que ele está explodindo, né? Essa parte da compressão está vazando um pouquinho e está influenciando no vácuo do próximo cilindro. Então, quando isso aqui estiver muito mais alto que isso, remove o cabeçote, que a válvula de admissão não está vedando também, tá? Mas olha que interessante que a gente vai utilizar agora. Eu vou habilitar aqui a minha régua, ó. Tá? Então, para habilitar a régua, o que você faz? Você coloca aqui as partições em 4 cilindros, né? E você habilita. Habilitei a régua, ela já apareceu aqui, ó, aqui embaixo. Eu puxo ela aqui, ó. Eu vou puxar de um ponto a outro da ignição. Eu puxei aqui. Opa. Ó, e puxei aqui. Então, exatamente aqui eu tenho o quê? Eu tenho 720 graus. Mas eu quero observar alguns pontos que são os pontos principais. Nos pontos principais, principalmente aqui na parte dos fechamentos das válvulas, é onde a gente vai ver a parte do câmbio e do comando. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, aqui no ponto do meu fechamento da válvula de escape do cilindro número 4, essa onda aqui é do cilindro número 4. Aí eu venho aqui no próximo evento e coloco o 720. Olha lá, ó, coloquei o 720. Opa. Olha lá, coloquei o 720. O que acontece, gente? A 180 graus para frente, porque nós temos um ciclo Otto, né? Então nós temos que dividir por 4 esse 720. Então a 180 graus para frente tem que fechar a próxima válvula de escape. A 180 graus para frente tem que fechar a válvula de escape de novo. Tem que fechar a válvula de escape de novo. Entendeu? Então a gente com a régua você consegue fazer essas análises, tá? Principalmente agora que nós estamos com esses motores novos, esses carros mais novos, o comando dele, o comando de válvula, são comandos oco, né? O comando ele não é maciço igual antigamente, e muitas vezes também aonde vai o câmbio do comando, ele não é
A junção dele não é uma peça só, ele tem um entalhe. E aí o que acontece muitas vezes? Às vezes o cliente quebra a correia, ou de repente ele sofre um acidente e bate o carro, bem na hora que ele bate, trava o motor, né? O motor para de funcionar porque bateu nas correias. Quando acontece isso, o motor está numa dinâmica. Aí quando acontece esse impacto brusco, o que acontece com os cames? Algum pode girar, ou o comando pode torcer. E gente, isso está sendo uma coisa tão comum que você não acredita. Aí você pega aquele carro que você está ficando quase louco, que não tem o cão que arruma, e você vai ver, com um simples teste desse aqui, você consegue enxergar se você tem um comando torto, né, ou um came que deslocou do seu entalhe. É só você vir aqui e analisar esses pontos aqui, ó. A cada 180 graus tem que acontecer um evento, tá? Tem que acontecer o evento. E quantos a gente já pegou? Que daí esse came aqui, ó, esse came não, desculpa. Que daí essa forma de onda, ela tá ou para a esquerda ou para a direita. Meu, aconteceu isso, você já sabe que você tem um problema de comando, né? Então isso aqui é bem legal para a gente identificar esse tipo de defeito, esse tipo de problema. Muito legal, muito importante. Depois nós temos aqui o nosso ponto de admissão, ó. Então você pode fazer a mesma coisa. Coloquei aqui na admissão, ó. Opa, aqui. Só que você fala assim, ué, Celso, mas não tá batendo. Realmente não está batendo, gente. Sabe por que não está batendo? Porque nós temos um problema aqui exatamente nessa onda do quarto cilindro, tá? No caso aqui, nós estamos verificando a onda do quarto cilindro, mas esse came aqui, ó, ele não é do quarto cilindro, ele é do que? Ele é do cilindro anterior, tá? Então essa válvula aqui é a válvula de admissão do cilindro anterior. Então se esse aqui é o 4, depois nós temos quem? 4, 2, 1, 3. Então, quem que é o cilindro anterior? É o cilindro número 3. Então, esse probleminha que está dando aqui é na válvula de admissão do terceiro cilindro. E por que aí você fala assim, mas por que está acontecendo isso, Celso? Bom, primeira coisa, gente, esse ponto aqui da válvula de admissão, ele nunca pode ser maior que o ponto da válvula de escape. Você pode ver que nos outros eventos, ó, sempre o escape ele é maior. E nesse caso aqui ele está um pouco maior, porque tem alguém interferindo. Alguma coisa está acontecendo. Tanto é que está interferindo, gente, que me apareceu aqui duas formas de ondas, aonde o nosso transdutor enxergou alguma diferença grande de vácuo e ele não conseguiu completar a onda certinha igual dos outros cilindros. Então, por isso que isso já significa um problema. Mas vamos puxar o gabaritop aqui, só para a gente ver o que acontece nesse momento. Você vai ver que legal que é, que interessante. Bom, então o gabaritop está aqui, gente. Vamos entender o que acontece nessa situação aqui, ó, desse ponto de admissão aqui mais alto. Bom, segundo o nosso manual, esse ponto aqui é o fechamento da válvula de admissão do terceiro cilindro. Quem que é o terceiro cilindro? Nós temos aqui, ó, o terceiro cilindro, que é esse aqui, né? Esse aqui é o quarto que a gente está verificando a onda. Então, olha quanta coisa está acontecendo aqui, ó. Ele começou a trabalhar. Depois que fecha a minha válvula de escapamento, depois que fecha a minha válvula de escapamento do quarto cilindro, fecha a minha válvula de admissão do terceiro cilindro, tá? E são bem próximas, tá? São muito próximas. Olha lá, ó, fechou, ó, observa bem aqui, ó, fechou o escape, fechou o escape e fechou a admissão. Primeiro fecha o escape do quarto cilindro, depois fecha a admissão do terceiro cilindro. E exatamente nesse ponto de fechamento aqui, ó, passei muito, bem nesse ponto aqui de fechamento, tá, que a válvula de escape já fechou e a válvula de admissão tá fechando, que acontece algo aqui na admissão que nos mostra aqui esse aumento de pressão aqui na admissão. Então isso aqui pode ser interferência da própria válvula que não está vedando direito e também interferência aqui, ó, de repente essa válvula aqui do primeiro cilindro
ela também pode ser que não esteja vedando muito e está passando um pouquinho de compressão e afetando, né, e atacando aqui a minha válvula de admissão do terceiro cilindro. Porque assim, gente, o transdutor de vácuo, ele está enxergando as 4 válvulas de admissão, né? Opa, eu coloquei 8, não é V8. Ele está enxergando as 4 válvulas de admissão. Qualquer coisa que acontecer fora, uma pode interferir na outra, porque o ponto de vácuo é o mesmo. O ponto né, que está entrando o oxigênio, ele é o mesmo, não é independente, tá? Eles são juntos. Então, qualquer interferência de um ou outro cilindro pode afetar em uma das válvulas. Então, é isso que é legal a gente entender. Às vezes, você vai olhar para uma onda, você vai falar assim, pô, mas por que isso aqui está acontecendo? Eu preciso saber exatamente qual é a válvula que está fechando antes ou está fechando depois, ou qual que está interferindo. Viu um monte de diferença dessa? Remove o cabeçote e manda fazer tudo, porque você vai ter que fazer todas elas, tá? Então, lógico, quanto mais a gente entender, melhor. Mas no nosso dia a dia, o que é importante? Esse cabeçote está reprovado ou esse cabeçote não está reprovado. E conforme você vai usando o seu transdutor de vácuo, você vai ficando cada vez com mais experiência e cada vez mais especialista. E você vai entendendo, essa forma de onda aqui, o carro tá bom, eu acho que nem preciso tirar esse cabeçote. Aí um outro que você precisa tirar o cabeçote, você faz o TVA e fala, esse aqui já tava desse ponto aqui, então legal, tirei o cabeçote aqui e vi que realmente existe um grande problema, tá, gente? Então você vai aprendendo a trabalhar com ele, porque o transdutor de vácuo é uma ferramenta para te ajudar, não para te atrapalhar, né? Então você tem que usar ele de uma forma em que ele vai ajudar muito você, que nem a gente está vendo agora nessa parte de graus, na parte das ondas diferentes, na parte da altura da admissão, do escape e assim por diante. E não se esqueça de baixar o manual. No link da descrição do vídeo na descrição do vídeo tem um link, clica no link, baixa o manual, tá? Preenche o que tem que preencher ali, receba o manual. Se ainda não tem o transdutor de vácuo da mecânica avançada, compra, vai ajudar muito você nos seus diagnósticos avançados daqui para frente. E adquira também o New Tecnoscópio, tá, gente? Que é o osciloscópio da mecânica avançada que está ajudando muitos reparadores por esse Brasilzão afora. E agora tem essa capinha protetora aqui do New Tecnoscópio, gente, que fez ele ficar mais imponente, né? Deixou ele com uma cara nova, ficou muito legal. O pessoal que está comprando está gostando bastante da nova capinha. Beleza, gente? Bom, então o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. Dá o like, não esquece de compartilhar com os amigos, beleza? Até a próxima!